Eu já fui crucificado com Cristo. Eu próprio não vivo mais. E sim, é Cristo quem vive em mim. E a vida genuína que eu tenho agora dentro deste corpo é resultado da minha fé no Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. A paz do Senhor Jesus, gente. Hoje nós vamos ler o capítulo 2. Isso mesmo, lindo demais. Vamos lá? Capítulo 2 de Gálatas, né? Tá lindo, é lindo, maravilhoso e você não pode perder essa leitura. Vamos lá? Olha só. Então, depois de 14 anos, voltei novamente a Jerusalém. Dessa vez com Barnabé. E Tito também foi junto. Fui até lá devido às ordens expressas de Deus. Olha aí, para falar com os irmãos a respeito do evangelho que eu estava anunciando aos gentios. Falei particularmente aos líderes da igreja, para que todos eles entendessem claramente aquilo que eu estava ensinando. Tá vendo, gente? A gente não pode complicar o ensino. O povo tem que entender claramente o que a gente ensina, né? Ler a leitura, fazer as leituras com simplicidade, né? Para que todos possam ter um ensino, né? Genuíno, simples, puro, que todo mundo entende. Nada de teologia, de ficar complicando as coisas, né? Olha só. Olha o que ele fala. Falei particularmente aos líderes da igreja para que todos eles entendessem, porque hoje o povo não tem entendimento. Então a gente tem que falar claramente, com simplicidade, com pureza, para que as pessoas possam entender o evangelho, que não é difícil, é simples, né? Para que, olha só, eu não queria que o trabalho que estava fazendo fosse um trabalho perdido. Ele não queria, ninguém quer que o seu trabalho seja perdido, né? E eles concordaram, nem ao menos exigiram que Tito, meu companheiro, se circuncidasse, embora ele fosse grego. Olha aí, essa questão não teria surgido se não fosse por alguns que se diziam irmãos, na realidade, falsos irmãos. Olha aí, que se infiltraram em nosso meio para nos espionar e ver que espécie de liberdade gozávamos em Cristo Jesus. Eles procuravam fazer com que nós nos tornássemos escravos novamente. Assim, não prestavam atenção a eles nem por um minuto, pois queríamos que o verdadeiro evangelho permanecesse com vocês. Olha só, que lindo, né? Esse é o desejo do meu coração, que essas leituras permaneçam no coração de vocês que leem, que creem na palavra, né? E os grandes líderes da igreja estavam presentes lá. Nada tiveram a acrescentar aquilo que eu anunciava. Aliás, né, o fato de serem eles grandes líderes não fez diferença nenhuma para mim, pois todos somos iguais diante de Deus. Gente, olha só que maravilha! Isso, tem gente que quando chega perto de um líder se sente inferior, baixo. Não! Olha o que Paulo fala. Olha só, o fato de serem eles grandes líderes, tá vendo? Não fez diferença nenhuma para mim. Não, olha só, pois todos somos iguais diante de Deus. Todos nós somos iguais diante de Deus. Nada de, porque fulano de tal é maior, é porque ele tem um título, nada disso. Nós somos iguais diante de Deus. Então, não faz diferença, né? Título de ninguém, somos iguais. Quando a gente entende isso, tem a mente renovada, a gente já não sente, né, mais inferior às pessoas. Olha só, eles viram como Deus tinha me usado tão extraordinariamente para ganhar os incircuncisos, tal como Pedro havia sido grandemente abençoado em sua pregação aos circuncisos. Pois pelo poder de Deus,
Pedro foi usado como apóstolo aos circuncisos, assim como eu fui feito apóstolo para anunciar o evangelho aos gentios. Olha só que lindo, né? Olha só, maravilhoso. E quando Pedro, Tiago e João, reconhecidos como colunas, olha só, colunas, né? Porque o mesmo Deus a cada um de nós concedeu dons especiais, tá vendo? Você tem um dom especial de Deus, eu tenho um dom. Todos nós temos um dom especial de Deus que nós devemos usar para quê? Para honrar o nome de Jesus, para a glória de Jesus, né? Então temos um dom especial de Deus. Estenderam a mão direita a mim. Olha que tem alguma coisa aqui, né? Mão direita. Olha só, será que eles oravam assim com a mão direita? Olha aí. Estenderam a mão direita a mim e a Barnabé. Encorajaram-nos, não é falar mal. Ai, vocês não vão conseguir, para que ir lá? Não, pregar para aquele povo lá, aqueles gentios lá, incircuncisos. Não, pelo contrário, eles encorajaram, isso mesmo, né? É isso mesmo. Encorajaram-nos a continuar o quê? A nossa pregação. A nossa pregação aos gentios, enquanto eles prosseguiriam sua obra com os judeus. Olha aí. A única coisa sugerida por eles foi que deveríamos sempre nos lembrar de ajudar aos pobres, os pobres. Vocês não devem se esquecer dos pobres. Preguem o evangelho, mas não se esqueça dos pobres. Ajudem os pobres, gente. Isso é uma ordenança aqui, ó, dos apóstolos para eles, e é para nós também. A gente não pode esquecer de ajudar as pessoas. Eu mesmo gosto de ajudar muitas pessoas. Se eu não tenho esse, eu ajudo com alguma coisa, né? Com a palavra, com alguma coisa eu tenho que lançar, eu tenho que ajudar, eu tenho que fazer, e você tem que fazer o mesmo também. Olha só, a única coisa sugerida por eles foi que deveríamos sempre nos lembrar de ajudar os pobres. O que eu tenho procurado fazer? Você tem procurado fazer isso? Ajudar os pobres? Você tem procurado estender a sua mão para aquelas pessoas mais necessitadas da sua cidade, do seu bairro, da igreja, dos irmãos da fé? Ah, Cláudia, mas não tem jeito, o povo lá, eles não aceitam ajuda, né? Então é difícil. Não olhe para isso. Tudo que você faz volta para você, né, de maneira muito especial. Faça o bem, vença o mal com o bem, pratique o bem, não se canse de fazer um bem, não se canse de plantar coisas boas na vida das pessoas, porque uma hora isso vai voltar para você com muita força, com muita vitória para sua vida. É Deus, gente. Deus é assim, é a lei da semeadura. O que você planta não é só plantar no reino de Deus, não. É plantar na vida das pessoas, é plantar sabe, na sua área financeira, no seu casamento, é plantar nos amigos. Você tem que plantar canteiro. Uma hora você vai colher isso tudo, né? Então você tem que procurar fazer isso, ajudar os pobres, os necessitados, as pessoas que precisam. Olha só, contudo, quando Pedro veio a Antioquia, tive de me opor publicamente a ele, falando bem duro contra o que ele estava andando, peraí, gente, voltando, olha só, falando bem duro contra o que ele andava fazendo, por sua atitude condenável, olha aí. E olha só, porque quando ele chegou lá, no princípio comia com os gentios, mas depois, olha só, quando chegaram alguns judeus, amigos de Tiago, ele não queria mais comer com os gentios, porque estava com medo daquilo que diria os que eram da circuncisão. Olha só. A atitude do apóstolo Pedro, ele teve que se opor a isso, né? Olha só,
Mas olha só, gente, olha só, fica comigo para vocês aprenderem. E depois todos os outros judeus, até mesmo Barnabé, seguiram o exemplo de Pedro nessa hipocrisia. Quando viu o que estava acontecendo, que eles não estavam sendo sinceros quanto àquilo em que realmente criam, né? Olha só, não estavam seguindo a verdade do evangelho. Olha aí, eu disse a Pedro diante de todos os outros, embora seja você judeu de nascimento, não está vivendo como judeu, e sim como um gentio. Então, por que de uma hora para outra está obrigando esses gentios a viverem como judeus? Olha aí. Tanto eu como você somos judeus de nascimento e não gentios pecadores. Sabemos muito bem que não podemos tornar os justos, né, diante de Deus pela obediência às nossas leis judaicas. Não tem como, gente, você tornar uma pessoa justa, né, pelas leis judaicas, mas somente pela fé em Cristo. Creia em Cristo. Cristo disse para nós: tudo é possível ao que crê. Tudo é possível. Se você mostrar o seu coração sincero hoje, se você falar para Deus: Deus, eu quero te servir com toda a sinceridade, eu tenho sede, se revele a mim, com certeza Deus vai se revelar a você. Você vai ser uma nova pessoa, uma pessoa cheia do Espírito Santo, né? Que você vai transmitir luz, paz, os frutos do Espírito Santo. Quais são? Amor, paz, alegria, paciência, né? Bondade. Olha só, tudo isso vem do Espírito Santo. Então, olha só o que ele fala aqui. Mas somente pela fé em Cristo Jesus, para que ele tire os nossos pecados. Gente, a verdade é essa. Nós temos pecado. Tem gente que fala: mas o que eu fiz? O que eu fiz de errado? Eu nunca pequei na vida. Pecou. Nós pecamos. Na verdade, Adão pecou, Eva pecou. E a gente vem de lá. Pecado. E quem que vem nos livrar desse pecado? Jesus, o sangue dele. Porque não há remissão de pecados sem derramamento de sangue. Não há. Eu tive dificuldade de entender isso. Mas depois que eu comecei a entender isso, mudou completamente a minha vida. Hoje eu entendo o valor do sangue de Jesus pela minha vida. Ai de mim se não fosse o Senhor ter morrido no meu lugar. Tem gente que fala assim: mas por que eu tenho pecado? Eu não tenho pecado. Tem, gente. Nós temos. E só o nosso Salvador Jesus Cristo pode nos livrar de nós mesmos, dos pecados. Só Jesus. Então a gente tem que se apegar ao Senhor com amor, ouvir o que o Senhor diz na sua palavra, praticar e se apegar a Ele, permanecer no amor dEle, na palavra dEle. Então nós vamos ter força, nós vamos ter, sabedoria de Deus. Então, olha só, somente pela fé em Cristo Jesus, no sangue de Jesus, para que Ele tire os nossos pecados, os meus pecados, os seus pecados, os pecados da humanidade, né? Somente Ele. E assim nós também já confiamos em Cristo Jesus, crendo que podíamos ser justificados. Você sabe o que é isso? Aceitos por Deus. Olha aí, né? Justificados por Deus devido à fé. Então Jesus disse assim, ó: aquele que for batizar, aquele que crer e for batizado será salvo. E o que não crê já está condenado, né? Então, por isso que ele está falando aqui, ó: somente a fé no sangue em Jesus tira os pecados. Se você não tem fé em Jesus, como é que você será perdoado? Tá cheio de pecado e a pessoa não vê isso, né? Então, olha só, e não porque tivéssemos obedecido às leis judaicas, não é por isso. Porque ninguém jamais será justificado pela obediência às leis judaicas. Porque ninguém jamais será justificado pelas leis judaicas. Porque as leis judaicas, elas não podem salvar, né? Mas Jesus sim pode salvar, porque Ele derramou o seu sangue ali. Então, houve remissão de pecados. Agora, como que você recebe isso, esse presente do perdão?
Você recebe isso crendo em Jesus, aceitando Ele como o único Senhor, Salvador da sua vida e temendo a Ele. Amém? Olha só, o Ricardo está falando que ora por mim, desejo servir a Jesus, mas me sinto fraco e não consigo controlar meu coração, tem me irritado fácil, né? Você vai sim servir ao Senhor, Ricardo, com toda certeza. Queira servir ardentemente isso. Começa a ler a palavra do Senhor Jesus. Começa a orar e Deus vai começar a te dar, sabe o quê? Um fruto do Espírito Santo, domínio próprio. E você vai começar a controlar o seu coração, suas palavras. Procure santificar a sua boca, as suas palavras. Procure, não deixe sair da sua boca palavras que contaminam o seu corpo, né? Palavrão, às vezes a gente fica nervoso e fala a palavra, né? Isso contamina da legalidade. Então, começa a se apegar ao Senhor, ler a palavra, orar. Você vai ver algo lindo da parte do Senhor acontecendo na sua vida. Você vai ver que Deus vai te dar um fruto do Espírito dele, domínio próprio. E você vai servir o Senhor em nome de Jesus. Amém? Olha só, continuando a leitura. Mas que sucederia se confiássemos em Cristo para sermos justificados, para nos salvar? O que sucederia, né, se confiássemos em Cristo para nos salvar? E depois vivêssemos que somos pecadores. Seria Cristo, então, ministro do pecado? De forma alguma, né? Ele está falando, pelo contrário, estamos em pecado. Se começarmos a edificar aquilo que já derrubamos uma vez... Porque quanto à lei, estou morto para a lei, a fim de viver para Deus, a fim de viver para Jesus, né? Então a gente não precisa voltar lá atrás, é da agora para frente. Você aceita Jesus e segue a palavra, né? Anda por essa palavra, deixa essa palavra te guiar, controlar seu pensamento, a sua mente, né? E viva para Deus. Olha só que declaração mais linda que o apóstolo fez, né? Eu já fui crucificado com Cristo. Eu próprio não vivo mais. Olha, ele está falando, ele não vive mais para os desejos dele, da carne dele, né? Ele está falando, eu próprio não vivo mais. Quer dizer, ele não tem desejo, ele já está crucificado com Cristo. Todas as paixões do mundo ficou lá na cruz, né? Então ele está falando assim, eu próprio não vivo mais, e sim, é Cristo quem vive em mim, é o Espírito Santo que vive em mim, é Deus quem habita em mim, né? Ele está falando, e sim, Cristo que vive em mim, e a vida genuína que tenho agora dentro deste corpo é resultado da minha fé no Filho de Deus. Olha que lindo, né? O qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Ó, que lindo. Lindo, né? Então, a fé dele resulta nisso, né? A vida genuína que ele tem, que você tem agora, né? Nesse corpo, é resultado da nossa fé no Filho de Deus. Qual é o resultado, né, da sua fé no Filho de Deus? O que você tem colhido com esse resultado, né, com essa fé? Você tem colhido paz, alegria, bonança, prosperidade, você tem avançado na vida, você tem crescido espiritualmente, você tem tido intimidade com o Espírito Santo, momentos de oração, você tem feito o quê? O que essa fé no Filho de Deus resulta para você? Primeiramente, ela resulta a salvação das nossas almas, né? E segundo, o que aconteceu? Você tem vida abundante aqui na terra? Você está vivendo ou sobrevivendo? Porque Jesus falou que nós teríamos vida e vida com abundância. Então a gente veio nesse mundo para viver e não para sobreviver, né? Então a gente tem a vida em Cristo, a gente anda pelo Espírito, pela palavra.
Então a gente consegue o quê? Ter uma vida, nós temos um sentido, uma razão para existir, uma razão de vida, um viver santo, justo, sadio, né? Dentro da palavra. Olha só, não sou daqueles que consideram sem sentido a graça de Deus, porque tem gente que torna inútil a graça de Deus, né? Mas a gente não é desses, né? Que torna sem sentido a graça de Deus. Se pudéssemos ser justificados pela guarda das leis judaicas, então não haveria nenhuma necessidade de Cristo morrer por nós. Verdade, né, gente? Então, esse foi o capítulo 2 de Gálatas, gente. Que Deus abençoe muito a sua vida em nome de Jesus. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.